Terceiro dia na Malásia e de novo hospital, mas calma, é só um pretexto para mostrar para vocês como é e quanto custa a vida normal na Malásia. Neste episódio, vamos fazer compras em família. Vou mostrar para vocês um lugar onde podem encontrar o famoso e autêntico milkshake de coco. E também vou falar sobre os problemas que afligem a Europa e explicar por que eles são um gatilho para já pensarmos em um plano B. Assim, este será o início de um tema extremamente importante: imóveis na Malásia. Parem tudo o que estão fazendo, porque este episódio é mais do que uma simples história de férias. Este é um conteúdo que vai fazer vocês refletirem e pode mudar o seu futuro. Mais um dia e novamente a caminho do hospital. Lá pegamos um café delicioso na máquina e, como vocês podem ver, os preços são bem tranquilos. Já é o terceiro dia na Malásia, mas hoje estou gravando isso às 4 da tarde, meus queridos. Acontece que desde cedo, basicamente, trabalhei em casa, um pouco na varanda, um pouco no pátio, um pouco no quarto do meu irmão, para poder ligar o ar-condicionado, ficar um pouco no ar-condicionado. Quanto a esses relatórios, a ressonância magnética que fiz ontem, aquela de 40 minutos, já conversamos com o doutor depois dos exames. Sabemos apenas que isso está simplesmente cicatrizando e ainda vai doer por um tempo. E no total, eu paguei por isso. Quanto eu paguei? 1.400 ringgits malaios, 1435. Eu paguei 1.435 ringgits malaios. Vou mostrar exatamente como é o detalhamento, quanto custou cada coisa. Vocês podem comparar esses preços com os que existem na Polônia. Consulta, radiografias, 2, na verdade 3 no total, porque foi a mão esquerda à direita. E também fazer a ressonância magnética de 40 minutos, isso também tem seu custo. Tudo isso junto compõe esse gasto. Aqui ainda tem todo o resumo, a descrição do que aconteceu, o que está certo, o que está errado, o que está certo. Devido ao fato de que havia muitas fotos de alta qualidade, temos tudo em um disco para não precisar imprimir, então todos os originais ficam comigo, eu tenho acesso a eles. E depois do hospital, direto para um shake feito de coco. Dizem que este é um dos melhores e mais antigos lugares onde se pode tomar um shake de coco original. Eles não precisam ser bonitos por fora. O importante é que são naturais e saborosos. Esse shake é ainda mais gostoso do que parece. Recomendo totalmente. E quase toda a família, porque sou eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, está indo para a loja chamada Uniqlo, porque minha irmã comprou uma calça que ficou grande demais. Eu sei, parece completamente desinteressante, mas imagino que pode ser interessante observar a vida normal do ponto de vista de pessoas comuns que moram na Malásia. Então, minha irmã comprou uma calça, de alguma forma não serviu. Na Uniqlo custou 300 ringgits, o que dá quase 300 zlotys, 250 zlotys, muito dinheiro, e vamos devolver, mas aqui é igualzinho à Polônia. Ou seja, mesmo querendo devolver, você recebe um vale-compras no mesmo valor, ou até esse valor, para usar na loja. Então, a gente não recebe o dinheiro de volta, por isso todo mundo vem aqui para escolher alguma coisa. É assim que funciona, né? Camisetas legais, os preços são, digamos, razoáveis, por 59, material muito bom. Isso é legal, 59 ringgits, cerca de 50 a 55 zlotys. As camisas, por outro lado, 129, mas é uma loja cara. Camisetas de Pokémon por 40 zlotys, camisetas de gatos pelo mesmo preço, está tudo bem caro aqui. Todo mundo ainda está na loja, escolhendo roupas. Eu não gostei de nada em especial lá na Uniqlo, então saí um pouco para respirar. Já passa das 5 da tarde, está agradável, fresco, 31 graus, mas de alguma forma parece fresco. Depois gostaria de conversar com vocês sobre diferentes tipos de construções e, claro, sobre as casas aqui na Malásia, porque uma diferença marcante é que na Europa temos um crescimento populacional negativo, ou seja, nascem menos crianças do que pessoas morrem. Já que na Malásia, o crescimento populacional é positivo. E isso é uma questão bastante decisiva relacionada, eventualmente, à compra de imóveis ou ao planejamento da vida e de quem vai pagar nossas aposentadorias. Porque, sejamos honestos, é assim que as coisas são. Então, ainda consegui conversar sobre isso. Espero que nesta parte do material, e agora que todos já saíram, nos vemos na próxima cena. Infelizmente, o assunto foi interrompido antes de ser concluído, mas para isso vocês têm seu narrador dedicado e confiável, não é? Queria dizer que a Polônia está se despovoando mais rápido do que qualquer outro país da Europa. Já faz alguns anos que a população em todo o continente está diminuindo, e só neste ano o número de habitantes vai cair em 500 mil.
Claro, ainda restam muitos de nós, mas a idade média continua aumentando. Em 2025 já ultrapassa os 43 anos, e como será daqui a 20 ou 30 anos? A baixa taxa de natalidade, combinada com o envelhecimento da população, cria desafios sérios para os sistemas de aposentadoria e assistência social. Um número menor de jovens entrando no mercado de trabalho terá que sustentar um número cada vez maior de aposentados, e isso, sem dúvida, levará a sobrecargas financeiras e econômicas. E sim, eu sei que hoje em dia quase ninguém quer nem pensar sobre isso. Somos jovens, bonitos, fortes, mas já percebo que o padrão de vida na Irlanda vem piorando de forma consistente há alguns anos. Pode ser 5, 10% a menos do que no ano anterior, mas se esse processo durar 20 anos, o resultado final pode ser absolutamente dramático. Quando chegarmos aos 50 ou 60 anos, pode ser tarde demais para fazer algum movimento econômico esperto. Eu sei muito bem que é confortável deitar e descansar depois do trabalho hoje em dia, afinal de contas a gente merece, mas enquanto ainda podemos mudar alguma coisa, eu acho que vale a pena sair da zona de conforto e cuidar de um plano B, que pode realmente trazer recompensas. Olhando para o que está acontecendo na Europa, para o que os políticos estão fazendo, eu realmente não tenho confiança. Todo o império teve seu momento de glória, e todos, como sabemos, caíram. Isso não é boato, é um fato histórico. Será que isso também vai acontecer com a Europa? Não, isso eu não sei. Mas uma coisa é certa, não vale a pena colocar todos os ovos na mesma cesta. Se o país onde vocês moram estiver indo bem, ótimo. Eu realmente desejo isso de coração para vocês. Mas se as coisas derem errado, realmente vale a pena ter um plano de emergência, e quanto mais distante, melhor. A Malásia parece um país de terceiro mundo? Acho que não muito. E desta vez viemos em 5 pessoas para comprar shampoo no shopping. Mas vamos ver mais ou menos o que tem lá. Os estacionamentos são, claro, enormes, cheios de carros da marca Perodua. Outro, tem muitos deles. A primeira coisa que chamou minha atenção aqui foi o Huawei Mate X6, um smartphone muito interessante. Embora eu ainda prefira o formato tradicional dos telefones, esse realmente fica muito bem na mão. Vocês também podem encontrá-lo na Polônia. O preço basicamente é o mesmo após a conversão. Estamos na seção de doces e minha mãe comprou meus biscoitos favoritos. Pode-se dizer que eles são absolutamente geniais. Embora eu tente evitar doces, esses chapeuzinhos aparentemente sem graça valem a pena o pecado. Não são muito doces, mas são satisfatórios. Nós, por outro lado, compramos aqui alguns desses ovos saudáveis cozidos por muito tempo em um caldo que contém chá, molho de soja, anis estrelado, canela, pimenta de Sichuan e outras ervas. Como acabou acontecendo, a loja de shampoo estava fechada, então estamos indo embora e já vamos para casa. E como vocês devem imaginar, com os pais da minha amada, não dava para ir para casa sem dar uma paradinha para comer. Paramos na praça de alimentação. Já estivemos aqui antes. Parece meio simples, mas o lugar é bem legal. Tem bastante opção para escolher. Para mim, peguei um nasi lemak por 11 ringgits. No geral, vocês podem ver que esses pratos legais custam cerca de 10, 11 ringgits, ou seja, entre 9 e 10 zlotys. Aqui vocês podem ver como essa porção realmente se apresenta. E aqui está o ovo com ervas, um sabor muito interessante. Para beber, pegamos suco de cenoura, mas para os apreciadores de cerveja, preciso dizer que na Malásia ela é muito cara. Entre 15 e 20 zlotys por uma garrafa. Os petiscos, por outro lado, são muito mais baratos e algo assim depois do almoço é bem tentador. Quando voltamos para casa, o pai da minha amada sugeriu que tomássemos um coco fresco. Aqui vocês podem observar como é o próprio processo de abrir o coco. Primeiro, a base é moldada para que ele possa ficar em pé sem tombar. Em seguida, do outro lado, as laterais são aparadas, dá um pouco de trabalho. O papai também não fazia isso há anos, mas como vocês podem ver, ele está indo muito bem. Em seguida, minha parte de cima é cortada. Aqui não tem por que ter pressa. Afinal, não queremos derramar nada e cada gota conta, ainda mais porque a fruta está completamente cheia de água. Com um leve movimento, pronto, já temos acesso. Acho que nenhuma gota se perdeu, agora é só colocar o canudinho e beber. Mas isso ainda não é o fim. Depois de beber, você aumenta o buraco e pode usar uma colher para tirar o recheio delicado e gelatinoso de coco. Vocês precisam lembrar que este é um coco bem jovem, na verdade uma drupa. Por isso essa camada é tão fina. Mas ainda assim é um petisco muito legal, natural e, acima de tudo, saudável. O teor de açúcar nele é baixo, quase imperceptível, cerca de 6 gramas por 100, mas tudo depende do grau de maturação. Na Malásia, o sol está nascendo e, neste quarto dia da nossa estadia, finalmente, vamos falar sobre o que mais interessa a vocês, ou seja, imóveis.
Ambas as casas, a nova e a antiga, estão localizadas na área da cidade de Bemban, que fica no estado de Melaka, no distrito de Jazen. O apartamento que compramos fica em Kuala Lumpur, então é um mundo completamente diferente, mas talvez valha a pena começar mostrando como é o jardim da casa antiga em uma pequena cidade da Malásia. É de manhã, são cerca de 9 horas, acordamos há pouco tempo e ainda estamos um pouco sonolentos, mas aproveitando a oportunidade de que neste momento a casa está bastante silenciosa porque os pais saíram para tomar café da manhã, o irmão também, as irmãs estão no trabalho, então podemos andar por aqui sem muito barulho. Queria mostrar o jardim para vocês porque o que cresce aqui dificilmente cresceria em um jardim na Polônia. O que temos aqui é pimenta chili, embora talvez pareça um pouco, não sei, com tomate para mim, mas na verdade são mesmo arbustos de pimenta chili. Em seguida temos aquela árvore jovem ali que é uma papaya. Ainda não tem frutos, mas vai ter. Aqui temos, se não me engano, uma flor. Esqueci completamente o nome. Algo com P. Qual era o nome em chinês? Fukuihua. Então essa é a flor, minha mãe gosta muito dela. Ela tem, como vocês podem ver, uma raiz interessante. Isso é tudo o que posso dizer. Desculpem, realmente não entendo nada de jardinagem. Mas já que isso é interessante, valeria a pena mostrar para vocês, certo? Aqui nós ainda temos, é claro, essa flor. Aqui temos a árvore desse fruto. É um fruto que comemos no Vietnã. Então elas estão crescendo devagarzinho aqui. E lá no topo de um galho... Tem mais alguns. Isso, meus queridos, como vocês podem ver pelas folhas pontiagudas, é um abacaxi. Aqui está apenas uma mudinha crescendo, provavelmente vai ficar maior, por que não? Continuando, né? O que vocês veem ali, aquela árvore grande, nada mais é do que uma coconut tree, ou seja, uma árvore de coco. Ainda não vemos nenhum fruto nela, mas eles também vão aparecer com o tempo. Já que vocês veem uma papaya muito maior que tem muitas frutas nela. Este aqui já está amadurecendo aos poucos, começando a ganhar cor. Tem muitas delas, bem juntinhas. Lá em cima estão começando a aparecer as novas, bem fresquinhas. Então é assim que essa árvore se parece. Essas folhas são folhas de pandan. Acho que ontem comemos um bolo com elas. Tem um cheiro muito interessante. E ali tem jam. Também dá para fazer uma espécie de geleia doce com ele. Interessante no sabor, muito popular nesta região do mundo. E aqui vale a pena parar por um momento, porque se eu visse essa planta na rua, acharia que é só um capim grande, e não uma base deliciosa para uma torta. E, no entanto, o bolo de pandan é uma sobremesa adorada na Malásia. Ele é valorizado pelo seu sabor intenso e aromático, além da textura macia e fofa. Se vocês tiverem a oportunidade, experimentem sem falta. É um clássico absoluto, tão obrigatório quanto o makowiec ou o murzinek poloneses. Mais uma coisa, eu quase ia me esquecer do gengibre. Vejam, ele cresce na areia, não está muito úmido aqui, está só levemente. Mas vocês podem ver que enterrado assim, ele solta esses brotinhos delicados e já vai começar a crescer dali. Ele deveria estar enterrado mais ou menos desse jeito. E nesse clima, ele cresce aqui lindamente. Tudo bem, mas imaginem que vocês moram em um país onde é muito quente. Todo dia faz cerca de 30, 32 graus. À noite, a temperatura cai talvez para 25, 27, às vezes para 23. O que fazer em uma casa assim? Será que o ar-condicionado é a única solução? Com certeza não. Vale a pena ter ar-condicionado e basicamente cada cômodo tem o seu, mas existem outras maneiras de ventilar o ambiente para manter uma temperatura relativamente, talvez não tão agradável quanto com o ar-condicionado, mas com certeza muito melhor. Já vou mostrar para vocês. Aqui fica todo o centro de comando. Como podem ver, o equipamento já é bem antigo. Esse ar-condicionado tem mais de 20 anos, algo por aí. Aqui também tem o controle do ventilador, que fica no teto. Temos 5 velocidades. Aqui também tem um botão separado para desligá-lo. Já este botão aqui controla o exaustor. Como vocês podem ver, o exaustor é de um tamanho considerável, não sei exatamente quantos centímetros, o acesso a ele não é muito bom, e esse ventilador puxa o ar de toda a casa. Dá para dizer que de toda a casa, por exemplo, aqui tem um banheiro, certo? E claro, o ar-condicionado, esse aqui é aquele bem antigo, mas funciona muito bem.
No momento está desligado, é de manhã, lá fora está fazendo cerca de 24 graus, talvez dê para ver. Então não está ruim, basta ligar o ventilador e o exaustor, o ventilador e o exaustor. Na parte da cozinha, basicamente ali é a parte da cozinha, pode-se dizer. Aqui ali é uma espécie de hall de entrada e mais adiante tem a sala de estar. E vocês veem, tem um ventilador, ali tem outro ventilador, aqui também tem um ventilador muito antigo, mas funciona. Ali tem um exaustor e lá na cozinha temos mais um exaustor. Então isso garante acesso constante ao ar fresco. A janela aqui está fechada, ali na parte da lavanderia, pode-se dizer, está aberta. Basicamente, aqui tem mais um banheiro, são 3 banheiros e 4 quartos nesta casa. Mas como eu disse, lembro que estamos em uma casa antiga. E mais uma coisa, com certeza os tetos são bem altos. Não consigo alcançar. Na Irlanda, na ponta dos pés, consigo tocar parcialmente o teto. Aqui não tem como. Obviamente, para que os ventiladores tenham onde ficar. Se vocês têm um cômodo mais alto, então é mais fresco, tem mais circulação de ar, é mais agradável nesse calor. E aqui na parte da sala de estar, como vocês podem ver, também tem um ar-condicionado bem maior, mais eficiente. Não sei se é de 3.500 BTUs ou mais. Ali tem outro exaustor. Aqui tem um ventilador. E aqui vocês veem, a porta está aberta. Kitek gostaria de sair. Ainda tem um cachorrinho ali. Assim, nenhum bichinho entra aqui. E aqui temos acesso, digamos, ao ar fresco daqui, que está sempre sendo retirado por esses vários exaustores instalados em cada quarto, em cada cômodo, nos 2 banheiros, como vocês mesmos viram. E aqui temos um pequeno altar que deveria estar praticamente em toda a casa budista para honrar ou lembrar das pessoas que já partiram. Talvez eu fale mais sobre esse assunto em outra ocasião. Um pouco longe de casa, na rua, há um tronco maravilhoso que está em processo de biodegradação natural. Até pouco tempo atrás havia aqui árvores de seringueira, pelo menos essa parte era coberta por elas até o final, praticamente até a casa. Mas agora elas foram cortadas. De alguma forma, o governo decidiu assim, já que isso pertence a eles. Será que algo vai mudar aqui? Difícil dizer, mas vamos seguir em frente. Vamos ver de perto como são as árvores de seringueira que crescem totalmente selvagens. Estamos chegando cada vez mais perto dessas poucas árvores, mas o que chamou minha atenção é que aqui crescem alguns coqueiros e ali vocês podem ver bananeiras. Essas folhas enormes, são justamente das bananeiras. Já vou mostrar para vocês nas imagens de apoio. Agora ninguém vai duvidar que estamos nos trópicos. A única coisa que falta aqui é um predador semi-transparente. Uma pequena correção, elas não crescem de forma selvagem. Pode até parecer assim porque não há nenhuma cerca, é do jeito que é. Mas aqui vocês veem uns copinhos presos com arame, dá para dizer que é um recipiente, de onde a borracha vai escorrendo lentamente. Aqui tem um corte, tem um pedaço de metal enfiado e aqui vocês podem ver que está pingando devagar. Já nesse baldinho está o que escorre da árvore. Está quase dando 10 horas, então já podemos dizer que já acordamos de verdade. Pegamos um carro e estamos indo sozinhos agora ao médico chinês, que vai dar uma olhada no meu ombro inteiro. Com esses resultados, vamos ver o que ele diz, se ele consegue ajudar de alguma forma na recuperação do meu ombro. Mas antes disso, ainda precisamos abastecer o carro, porque já estamos quase na reserva. Pode-se dizer que é menos de 2 lotes por litro. Aqui vejo 2 ringgits 0,50, o que dá mais ou menos uns lote e 80 centavos. Vou escrever exatamente embaixo quanto custa aqui o litro do combustível. Antigamente era muito mais barato, mas ainda dá para comparar com os salários que se ganha aqui em relação ao que temos na Polónia, é infinitamente mais barato. Os preços dos combustíveis na Malásia estão entre os mais baixos da região. Essa tabela simples dá muito o que pensar, porque na Indonésia, Vietnã e Camboja se ganha cerca de 4 vezes menos do que na Malásia, e o combustível, como vocês podem ver, é muito mais caro lá. Na Tailândia e nas Filipinas também se ganha menos, mas algo em torno de 2 a 3 vezes. Somente Singapura e Hong Kong são países mais ricos, mas o preço do combustível lá é ainda mais alto do que na Polônia. Uma questão tão simples e óbvia como o custo do combustível tem um enorme impacto no padrão de vida.
Não se trata apenas de passeios mais baratos de adolescentes em protons tunados. Quando o combustível está barato, praticamente todos os setores da economia têm custos mais baixos. Pensem só, construir uma casa fica mais barato, os alimentos nos mercados ficam mais baratos e até nos restaurantes a comida sai mais em conta. Preços tão baixos da gasolina comum só são possíveis graças aos subsídios do governo, mas o truque é que só os moradores podem usá-la. Como vocês podem ver, aqui está o recibo do posto de gasolina. Abastecemos exatamente 32 litros e um pouquinho a mais. Deu 65, 62 em ringgit malaio. E é justamente por termos um carro local registrado aqui na Malásia com placa daqui. Então podemos usar a gasolina 95 e aproveitar preços bem mais baixos. Mas se vocês tiverem um carro com placa de outro lugar, aí não tem jeito. Vocês têm que abastecer com a gasolina 97, que é mais cara. Mesmo assim, os singapurianos vêm regularmente para a Malásia para abastecer com a gasolina 97, que, embora seja cerca de 2 vezes mais cara que a 95, ainda é extremamente vantajosa para eles. Neste site, vocês podem acompanhar os preços históricos dos combustíveis. O preço de 2,05 ringgit por litro permanece inalterado há mais de 4 anos. E quais eram os preços na época da pandemia? Apenas 1,25 por litro, mais barato que água. Do posto de gasolina, seguimos em direção a Melaka. E caso vocês estejam se perguntando, o aplicativo Grab também funciona aqui. Digamos que vamos marcar um ponto para que nos busquem aqui onde estamos, que basicamente é no meio do cruzamento. Como vocês podem ver, a distância é bem grande. Olha, o celular está descendo, vamos embora. Mas mesmo percorrendo essa distância, agora custaria 11 ringgit. Então, os preços aqui com certeza são muito melhores, pode-se dizer, do que na Polônia. Com certeza, o preço do combustível aqui também é bastante decisivo nesse caso. Qual é a distância? Não sei se vai estar escrito aqui. Mas vocês veem, não é tão barato quanto era no Vietnã. Mas se houver essa necessidade, dá para pegar um Grab e ir para algum lugar. Mas reparem que aqui já não tem a opção de escolher um veículo de 2 rodas. Temos carro, depois comida, né? Algumas entregas expressas, então isso com certeza é uma diferença significativa, mas vocês mesmos veem que aqui nas ruas, claro, né, tem motos, vários veículos de 2 rodas, mas não tem tantos assim ou em grande quantidade. Na Polônia ou até mesmo na Irlanda também tem bastante veículos de 2 rodas, mesmo com o clima não sendo muito favorável para isso. Então chegamos, talvez não estejamos em um shopping center, mas tem uma galeria aqui atrás de nós. Aliás, já estivemos nesse bairro antes. Lá embaixo tivemos um casamento uma vez, não o nosso, mas o da minha irmã. Então eu conheço o bairro, reconheço, atrás de mim tem mais um prédio alto aqui. E estamos o tempo todo, ou acabamos de chegar na cidade chamada Malaka, Melaka, depende se falamos em malaio ou em inglês. Em polonês, na verdade, não sei se é Melaka ou Malaka. De qualquer forma, um dia eu descubro. Aqui vocês podem dar uma olhada em como são os preços em uma clínica chinesa de medicina natural. Viemos aqui para a acupuntura, mas como podem ver, muitos outros tratamentos são realizados aqui. Aliás, na recepção estavam distribuindo pão e de graça. Então, o que eu fiz? Claro que peguei. Falando sério, é uma amostra de pão com um índice glicêmico muito baixo, de apenas 35. Quem sabe do que se trata vai entender do que estou falando. Acabamos de sair com a doutora, ou melhor, a praticante. Tivemos uma conversa. Ela verificou os documentos que o ortopedista deste hospital nos deu ontem, revisou esses documentos, olhou as imagens, analisou a ressonância magnética, apertou um pouco aqui, um pouco ali, para ver o que está acontecendo, como está acontecendo, qual movimento está sendo feito. Então, me deitaram, tiraram meu sangue, uma certa quantidade, claro. Disseram que era preciso tomar café da manhã, mas a gente ainda não tinha tomado. Mas tudo bem, já fui doador de sangue. Então, quase meio litro, a gente se sente bem. E aqui foi uma quantidade menor. Então, colocaram essas agulhinhas, em algumas partes não dói, não dói, não dói, mas quando acertaram o lugar que dói, aí doeu pra caramba, mas tudo bem. A agulha entra bem fundo, acho que atravessa o músculo, chega até os nervos, então a sensação é meio estranha. E também foi espetado na mão, vocês vão ver alguma coisa nas imagens. E depois ainda passaram corrente elétrica por tudo isso. Então a sensação é muito estranha, porque o músculo começa a se mexer sozinho, reage sozinho à corrente e assim você fica deitado por 30 minutos. É uma posição bem desconfortável para ficar deitado assim.
E além disso, o fato de as agulhas estarem espetadas e a corrente passando, dependendo de como a gente se mexe, a corrente fica mais forte e, em certo momento, até começou a pinicar um pouco. Mas, de alguma forma, conseguimos resolver isso, então fizemos a sessão e amanhã provavelmente teremos que voltar também. Agora estamos indo procurar algum café da manhã aqui na região. Precisamos comer alguma coisa, já está quase meio-dia, então vamos ver o que conseguimos encontrar de interessante. E com certeza disseram que eu não posso comer doces nem frutos do mar. Sobre isso, com frutos do mar não tem problema em não comer, mas doces, sério mesmo? Para mim, peguei um café da manhã simples, o Nasi Lemak. Nada especial, mas por 9 ringgits é mais do que suficiente. Minha amada, por outro lado, pegou algo mais saboroso para ela. Estamos viajando de novo com Saile. Quanto ao sinal, pelo que vejo aqui, é 4G+. Ou seja, uma internet bem rapidinha. Já vamos verificar como está o consumo de dados. O Saile ainda está carregando, ainda restam 3,5 GB, estão vendo? Então, realmente pode economizar internet, se for necessário. E claro, ativamos a economia de dados no celular para que as atualizações em segundo plano não aconteçam, nem outras besteiras, porque para quê? Já vamos fazer o teste, vamos ver como fica. Aqui a navegação é necessária o tempo todo, porque a ação está acontecendo, mas eu tenho o conforto de que, excepcionalmente, não estou dirigindo, então posso relaxar e brincar um pouco. O que vemos aqui? 40, 50, 60 megabits por segundo. Por um momento até passou um pouco disso. Já teremos algum resultado e aqui estamos esperando. No sinal vermelho, claro, de novo uma Pro 2. E aqui, o que temos? Honda, esses Hondas são bonitos. Está enviando, deu 64 lá. E aqui vamos ver, já aparece 40, né? Agora vai fazer upload lá em cima, 41, então 40 megabits. E vocês veem, estamos no H+, na Saile, então está ótimo. E estamos em Melaka, então é uma cidade, já dá para dizer, claro, tem 1 milhão de habitantes, então... Se você está planejando uma viagem longa, com certeza sabe como é importante ter acesso estável à internet. Mesmo que até agora você não tenha pensado na Saile, afinal seu operador já oferece algum pacote de dados em roaming, como você sabe se a cobertura dele é boa ou ruim? E se, em um país estrangeiro, você de repente ficar sem internet? Vale a pena correr esse risco? Prevenir é sempre melhor do que remediar, e até mesmo um pequeno pacote da Saile pode salvar a situação. Por isso, não se esqueça que com o meu canal você pode garantir 15% de desconto. Instale o aplicativo Saile, faça login ou cadastre-se e já pode conferir os pacotes disponíveis para cada país. Pense em quantos dados você precisa e clique em continuar. No campo do cupom, digite TMHD e você verá que isso vai reduzir o preço final em 15%. Com um pacote maior assim, é como um bom almoço na Malásia de graça. Deixe um like se você gosta desse tipo de economia. Vale a pena acrescentar que usar o roaming com a sua operadora pode consumir muito mais dados. Por que isso acontece? Acontece que a sua operadora baixa e exibe todos os anúncios que você encontra enquanto navega na internet. Se você quiser, o Saile pode bloqueá-los. Assim, você não perde megabytes preciosos. Esse recurso economiza cerca de 29% do seu pacote de dados. Estamos em outro shopping e ainda estamos procurando aquele shampoo de ontem. Com todo o respeito pela minha amada, mas depois dessa acupuntura não estou me sentindo muito disposto, então vou ficar aqui embaixo. Olha, tem até um segundo Volkswagen aqui. Terminamos as compras, dei uma olhada em alguns colchões por tédio, basicamente foi isso. Pagamos um ringgit pelo estacionamento porque passamos aqui mais de 1 hora. E agora vamos para casa por um momento e acho que vamos levar os pais da minha amada, pegar as chaves da nova casa e finalmente vamos ver como é a nova casa. Vocês se lembram daqueles biscoitos que a mãe da minha amada comprou no shopping? Acabei de começar a experimentá-los. Olhem como eles são. Biscoitos absolutamente deliciosos. Já vou pegar um. Mas eu queria mostrar para vocês a marca. Algo como biscoitos da infância. Basicamente, biscoito. Receitas tradicionais. Aqui, e isso me surpreendeu totalmente, que é para você encontrar algum abrigo seguro, um lugar debaixo da cama ou no armário. Em seguida, coma esses biscoitos. Feche os olhos e coma esses biscoitos. Parabéns, você é de novo uma criança de 3 anos. No geral, pelo que vejo, é um negócio bem caro. R$13,75 por um pacotinho tão pequeno. Por quilo, 55 ringgits. Então, isso é uma grana e tanto. Aqui vocês podem ler toda a marca. Lembra algo assim.
Minha querida comia algo assim quando era criança e eu realmente gosto. Não são muito doces. Não são ótimos, crocantes e têm um sabor muito agradável, é difícil de descrever. Quando vocês vierem aqui algum dia, com certeza precisam comprar algo assim. Já nas pequenas lojas, você pode comprá-los muito mais barato, porque em alguns lugares eles ainda são feitos de forma mais tradicional. Formigas, aranhas, lagartixas e até cobras apreciam esconderijos escuros e tranquilos. Sapatos fechados deixados no chão poderiam ser um abrigo ideal para eles. Ao colocar esse tipo de calçado em um local elevado, reduzimos significativamente o risco de visitantes indesejados se instalarem em nossos sapatos. Por outro lado, calçados abertos são menos atraentes como esconderijo, então podem ser deixados no chão. Queridos viajantes, este episódio termina um pouco mais cedo do que o normal, mas eu tenho um ótimo motivo para isso. Pois o próximo, começaremos imediatamente com uma visita à nova casa dos meus pais. Vamos conversar sobre os custos de compra desse tipo de imóvel, sobre painéis solares, preços da energia elétrica e muitas outras questões fascinantes. Vocês esperaram muito tempo por esse vídeo, mas não se esqueçam de deixar o like apropriado aqui também. O próximo episódio estará disponível em breve em www.techmaniacad.pl e também na playlist do YouTube, que você encontra no link na descrição.